Bem-vindo ao terceiro pedaço, ao terceiro bloco da aula do capítulo chamado A Formação do Imaginário. Nós falamos sobre a formação do imaginário na infância, nós falamos sobre a importância da leitura e agora eu quero falar da formação do imaginário cristão. É a terceira parte, é a última. Eu acredito que eu mostrei para você já um dos meus livros, que é O Teólogo e o Poeta, que é um estudo sobre teopoética, é publicado pela editora da PUC do Rio Grande do Sul. Se me mandar uma mensagem aqui embaixo, eu te mando o link para você poder acessar, tá bem? Um e-book também, enfim. Mas, isso que eu vou falar para vocês, ele já foi publicado também, essa parte. Nesse livrinho aqui pequenininho que eu publiquei lá no Brasil um tempo atrás, Traços da Vida Interior, que é exatamente a formação do imaginário cristão. Tem algumas meditações, 4, que eu escrevi lá na divisa com o Uruguai, fazendo missão lá nos Pampas, né? Perto daquela fazenda onde foi gravado O Tempo e o Vento. E ali a gente então está naquele espírito da literatura que é próprio do Érico Veríssimo, né? Então, por acaso, se você estiver interessado também nele, não é por publicidade, só porque realmente se estiver interessado, manda uma mensagem que eu te mando um link. Algo muito importante no processo de amadurecimento, no processo de desenvolvimento espiritual, é o processo de construção ou de desconstrução do imaginário cristão. Tá bem? O que nós estamos vivendo nesse tempo, principalmente, é a desconstrução, né, do imaginário. Quando nasce a criança, passa a se ocupar de todas as informações que vão aparecendo. Então, vamos desenvolver um pouco essa ideia da criança que nasceu. Todas elas são importantes. A descoberta do pezinho, não é? Do que está ao seu redor, os sons, os cheiros, os sinais, para dizer coisas que ela quer. Por exemplo, quando quer comer, chora de um jeito, quando está com dor, chora do outro. Assim ela vai construindo o seu próprio mundo de significado e de significantes. Um mundo que a mãe aprende a ler rapidinho e que parece que os pais não aprendem nunca essa linguagem, né? Mérito do pai que aprende, Deus seja louvado por ele também, né? Então, conforme ela vai crescendo, ela aprende a formular frases. Então, falando de significado e significante ainda, né? E essas frases querem dizer imagens que ela vai elaborando no seu consciente, dentro de si mesma. Quando começa a brincar, ela precisa de alguns pedaços de formas e cores. Um boneco, uma caixa para elaborar coisas que nem ela mesma sabe direito o que são. Brinca imaginando estar em um castelo. Brinca de repetir as coisas que os pais e as mães fazem, por exemplo, de cozinhar. A menina cuida da boneca, como a mãe cuida dos filhos. O menino, quando rapaz, irá repetir aquilo que viu acontecer na sua casa. De bom e de ruim, viu? De bom e de ruim. Por isso o pai e a mãe são espelho para os filhos. O testemunho do que acontece dentro de casa vai refletir no filho. Não é fatídico também, tá bom? Vamos fugir um pouco de certo psicologismo fatídico. Mas é isso. Uma boa educação na fase da formação do imaginário garante para frente um recurso para que aquele filho possa ter aonde atingir água, né, quando for necessário. Não raro, por exemplo, a criança brinca falando sozinha e repete comportamentos estranhos. Às vezes isso até assusta o pai e a mãe, né? Mas geralmente quando questionada, a criança vai dizer: pai, calma, é meu amigo imaginário, tá ficando biruta, né? É o meu amigo imaginário, você não vai ver ele, porque não existe, pai. O filho sabe que é imaginário, que é para brincar, que é da imaginação. Tá tudo bem. Desde que em algum momento esse amigo imaginário siga caminho, né? Ele sabe que aquilo não é real, que é só fruto da sua imaginação. A imaginação precisa mesmo ser estimulada. Ela é rica por si mesma e responsável por julgar partes de coisas que conhecemos para dar origem a coisas que não conhecemos. E é aqui que a gente vai falar do imaginário cristão. É preciso aprender a usar
coisas que conhecemos para dar origem a coisas que não conhecemos no ato de refletir, no ato de aprender, no ato de reduzir a conceitos abstratos. A imaginação ajuda a crescer e a desenvolver a pessoa no todo, porque a pessoa precisa observar, precisa de algum lugar para um ponto de partida. Ao se deparar com alguém ao redor da fogueira, com uma viola cantando, a criança aprende o que é a música, o que são as notas, aprende que aquilo ali é o contar de algumas histórias. Por isso, é tão importante que a família conte histórias, mesmo histórias fantásticas, histórias da família, de como os pais se conheceram, para que a criança vá elaborando dentro de si essa imaginação. Ler para os filhos, aos pés da cama, a gente vê isso nos filmes, né? Papai, me conta mais uma história. É lindo, na verdade. É santificante no mistério do sacramento do matrimônio. Mas o que tem acontecido atualmente é um pouco diferente disso. As pessoas oferecem tudo pronto para as crianças. Ela assiste aos desenhos animados na TV por horas, ocupa-se na tela do celular, tablets, com ilustrações muito bem desenhadas, muito bem pensadas. Isso tudo faz o papel da imaginação. Substitui aquele lugar do imaginário, porque já está pronto. A criança não precisa pensar, nem imaginar, afinal já está tudo ali, pronto, diante dela. Bendita motoquinha. Vou começar de novo. A criança ela não é estimulada, aliás, ela é estimulada ad intra, ou seja, ela não é estimulada para relações com as pessoas, ad extra, para fora. Ela é estimulada a se ensimesmar, como dizia o querido Padre Léo, né? Por isso, encantam-se pelos personagens de um desenho, os cachorrinhos, os porquinhos, etc. Infelizmente, algumas pessoas aproveitam-se disso para ensinar as crianças no caminho errado. E aqui eu tenho um exemplo bem claro na minha mente de quem faz isso. Trazendo até mesmo ideologias torpes para o mundo infantil, em meio a essas coisas lindas e coloridas que a criança estava vendo. Quão malditos e infelizes são esses que usam da inocência da criança e a poluem, a contaminam. Maldita seja a iniciativa dessa pessoa. Depois a criança segue para a escola e é estimulada a partir disso também. Os bons professores de história, que dão aula de histórias reais, vão dando à criança sempre mais elementos para ir compreendendo o mundo que a circunda. Seja por números, porque as coisas são feitas por números e cálculos. Seja por suas origens e fatos contados nas histórias ou nas aulas de biologia. Seja pela capacidade de poder expressar isso muito bem. Por isso, a aula com a língua mater, ou seja, com a língua mãe, né, deveria ser primordial para a criança. Uma língua sem vocabulário, ela é um mundo menor, porque expressa menos coisas, entendeu? É um horizonte de entendimento menor. Ao contrário, uma palavra bonita para uma criança é o suficiente para ela se entreter. Eu recordo-me de um livro de Graciliano Ramos que eu li, Vidas Secas, né, em cuja... Vamos fazer memória desse livro? Eu até vou te mostrar, eu escrevi um livro sobre esse livro. Pessoa, Lugar e Esperança, Teologia e Literatura em Vidas Secas. Ali, a mãe, assim, a Vitória, ela tá brava, tá ali dentro de casa brava, e ela fala uma palavra. Essa palavra não é uma palavra bonita, né? Eu não vou repetir qual é, mas essa criança ouve a criança pequenininha lá, um dos irmãos, me parece o irmão maior, são dois, né? Lembram a família? Fabiana, assim, a Vitória, o irmão maior, o irmão menor e a cadelinha chamada Baleia. Bem, Graciliano Ramos faz essa criança ouvir a palavra e ela sai de casa, vai lá fora, senta ali ao redor de uma árvore, uma pedra, passa o dia inteiro repetindo essa palavra. E ela acha essa palavra bonita, apesar de que ela não é bonita. Mas como não diz nada para a criança, não tem um significado, né? Não tem um significado, então ela vai querer descobrir o que significa. Ela vai lá pedir para o pai, depois pedir para o pai. Bem, enfim. Mas isso é um exemplo claro daquilo que eu estava dizendo. E como eu estava dizendo, então, também o que a gente vê hoje é o contrário. A gente não vê a criança sendo educada
para a formação do imaginário, para a partir disso ir construindo o seu próprio repertório. Hoje ela é ensinada a criticar antes de conhecer. Criticar antes de conhecer não faz sentido nenhum. Quem considera que isso faz sentido realmente não entendeu o processo fantástico que é o desenvolvimento de uma vida, de uma criança. Desde o pequenininho vai crescendo até a capacidade intelectual de arguir coisas grandes, que a gente vai ver depois, mais adiante na vida dessa pessoa. É isso que é catastrófico. Não apenas para as relações e para o mundo, mas também é assim para a fé. Triste, mas é assim também para a fé, para a religião. Afinal, a criança é chamada a pôr tudo em questão, sem nem saber o porquê. Sem saber nem mesmo como questionar. Vou pôr um pedaço do texto para você ver. Me acompanha aqui. Ó. O importante para ela é apenas questionar, desconstruir, destruir algo. A criança, hoje em dia, não é ensinada a confiar naquele que transmite o conhecimento. Não é ensinada a confiar que seus pais e aqueles que a amam vão ensinar a ela coisas boas. Assim como os pais de seus pais ensinaram, ela é ensinada a desconfiar. Pelo simples fato de desconfiar. Porque se diz que é importante desconfiar. Com isso, temos a desconstrução das relações e a desconstrução da transmissão do conhecimento acumulado. Desconfia-se do professor, e aí daí você vai lá, ensinou a criança a desconfiar, aí ela começa a desconfiar do professor. Aí o professor não tem mais os alunos ali nas mãos, porque não encanta mais, não transmite autoridade, transmite dúvida, dubiedade. Desconfiar do professor. Bom, se bem que hoje em dia até os pais deveriam desconfiar um pouco de certos professores que existem por aí, né? Que a gente infelizmente tem uma grande classe de professores ideologizados, infelizmente por esse materialismo dialético que entrou no meio do processo educativo. Hoje em dia, o filho cresce sendo ensinado a desconfiar dos pais, dos irmãos, dos amigos, porque está sendo formado para uma educação egoísta. Contudo, a criança deve ser ensinada a partir da capacidade das relações. Ela precisa confiar e se relacionar nesse vínculo de confiança com seus pais, com seus irmãos. E o pai e a mãe é quem vão dizer de quem precisa desconfiar. Essa é a vocação divina que os pais têm. Ela tem que ser ensinada a primeiro receber o conteúdo, formar um alicerce, um lastro, para depois, tendo isso presente, aí sim, juntar os elementos, né? Juntar os elementos do pensamento lógico e racional. Mas aí ela tem substância. Essa pessoa vai mais além, né? Mas atualmente a criança ainda nem aprendeu a tabuada direito e já é chamada a refletir sobre coisas profundas, sobre ideias políticas, ideologias a respeito de si mesma. Elas aprendem a questionar até mesmo aquilo que é tangível em si mesmo. Se são ou se não são aquela coisa, como nasceram, como foram formadas. Que trágico. Atualmente as crianças não são mais incentivadas a nutrir o imaginário e a natural curiosidade pelas coisas que as circundam. Elas estão recebendo uma educação cada vez mais mastigada e assim vão pulando fases importantes do seu desenvolvimento. Da personalidade e da abstração. E para mim é importante a personalidade e a abstração para o passo que eu vou dar com você agora. Veja só. Não são ensinadas a fazer uso de boa literatura, a ler bons romances que promovem a fantasia. As crianças de hoje já não sabem mais o que é fantasia porque não são estimuladas a explorar o mundo fantástico. No entanto, a formação do imaginário também é um dos passos importantes para pensarmos sobre a fé. Entramos na questão da fé. Vou pôr um pedaço do texto para você. Veja lá. Uma criança que é estimulada para a formação do imaginário, ao pensamento, a criar, é capaz também de abstrair, de perceber que o mundo não é apenas este imanentismo,
este imediatismo e o que está ao seu redor. Ela é capaz de perceber que existe algo que vai além. Ela aprende a dar um passo a mais. Aprende que se existe um aqui, existe também um lá. Mesmo que ela não tenha ido até a Antártida, seus livros contam que ela existe e como as coisas são por lá, ela é capaz de entender sobre a Antártida, sobre a África, sobre a Amazônia e de qualquer outro lugar. Porém, muitos professores já nem mostram mais às crianças onde esses lugares estão. E ao se tornar um adulto, como nas cidades, o seu espaço foi reduzido ao terreno onde fica a sua casa. Seu pequeno quintal lhe parece grande demais. As noções de distância, de espaço, tornam-se relativas, assim como também tornam-se relativas às pessoas. Muitos moram amontoados em prédios e não conhecem nem os próprios vizinhos. É assim no trânsito. Cada um seu carro, com os vidros fechados, não se sente o cheiro da rua, da chuva, e tudo vai sendo reduzido. Como foi reduzido também a capacidade da pessoa de pensar, de imaginar, de abstrair. Tudo é imediato. Tudo dura um mês, como dura o salário. Quando dura, né? Dura 8 horas, como dura a carga horária do trabalho. Também se torna reduzido o tempo que a minha condição física é capaz de lidar com as coisas. Acaba que a criança tem menos resiliência. Hoje os homens não pensam mais, não fantasiam mais, não imaginam. Dedicam-se quase nada à leitura, mas permanecem por horas assistindo séries. Não estou dizendo que não é para assistir. Estou dizendo para acrescentar significativamente o processo da formação imaginária. Se não em ti, se não é mais possível em ti, se você não acredita que dá para mudar, triste, infelizmente isso, mas pelo menos os seus filhos. A maioria dessas séries, elas são feitas mais para, não tanto para transmitir, para ensinar, para educar. Elas são puro entretenimento, para te manter preso ali dentro, é para contar horas, como se diz, né? Bem, não é cultura, não é arte, como deveria ser aquelas artes nobres. Claro que existem filmes extraordinários, séries que comunicam muitas coisas, mas faz parte da minoria. E porque faz parte da minoria, serve para usar aquela expressão. A exceção vem para confirmar a regra, né? É apenas entretenimento. As músicas são batidas, repetições de sons que abriram mão da matemática, da harmonia das notas, dos acordes. E agora, vivendo aqui na Sicília, eu percebo muito isso. Eu estava na catedral no dia da escolha do Papa Leão XIV, que aqui vem chamado Leone XIV, e lá com o bispo, com o clero, nós estávamos fazendo um pontifical dedicado a São Miguel, com o órgão da catedral. Eu tenho uma paróquia, eu tenho um órgão lindo ali que vem de tubos. A música que é produzida, aquilo faz assim com que quando você escuta uma não música, você se sinta ferido nos ouvidos. Ferido. Que trágico é a música hoje no mundo dos nossos jovens e adolescentes. Bom, talvez até dos adultos, né? Vai saber. É sempre mais do mesmo. Letras fúteis que não dizem muito. Não pela incapacidade de dizer, mas porque, caso digam muito, aquele que ouve pode sentir-se violado em suas restrições, já que tudo está tão limitado. Às vezes as músicas não dizem nada, porque se você diz, você viola o limite do indivíduo, né? Contudo, quando Érico Veríssimo, por exemplo, olhava as pastagens do Rio Grande do Sul, os campos, né? Eu estudei no Rio Grande do Sul, morei no Rio Grande do Sul, em Vale Vento, estudei em Porto Alegre, viajei pelos pampas. Quando você vê aquelas pastagens, você fica imaginando o Érico Veríssimo vendo os mesmos lugares e imaginando o seu herói correndo por aquelas pastagens para salvar o amor da sua vida. O tempo e o vento, por exemplo. Lutando as suas batalhas épicas no Rio Grande do Sul. De fato, me parece que o Rio Grande do Sul é o único estado que tem um herói nacional de si mesmo, né? Graças a Érico Veríssimo. Virgílio, Horácio, tantos outros autores imaginaram no passado seus heróis.
Tantos homens e mulheres comuns à beira do rio imaginaram seus personagens ali, correndo, passeando a cavalo e espiando o seu amor por trás das árvores. Autores como eles escreveram lindas histórias porque tinham a capacidade de olhar para aquilo que estava à sua frente, capacidade de pensar em algo além de si mesmos. Eles não criticavam a pastagem, não criticavam o rio. Eles olhavam e deixavam que a imaginação criasse em cima daquilo. Foram capazes de criar personagens, eles dar nomes, forma e enredos encantadores. Eu concordo plenamente que a literatura e a aquisição de boa cultura são importantes no processo de desenvolvimento da fé, porque ajudam a perceber que as coisas não são dadas por respostas imediatas, que não basta dizer que foi porque Deus permitiu ou acreditar que Deus vê o sofrimento e não faz nada. A formação do imaginário é importante porque nos ajuda a pensar muito além disso. As nossas gerações são materialistas, né? E enquanto materialistas são dialéticas, críticas e incapazes de ter um pensamento transcendente. Sempre dividido, sempre opositor, sempre um bom e um ruim tem que ter. Então, mais uma vez, os mestres, especialistas e doutores da ciência, da religião, da sociologia acusam os homens daquilo que eles não são capazes de reconhecer em si mesmo. Não são capazes de ver um Deus que se dobra para alcançar os homens. Um Deus que se encarna, que vem estar ali nas circunstâncias. O Deus de Jesus Cristo. O Deus cristão é totalmente diferente de tudo que cabe na forma daquilo que é apenas materialista. Ele é o todo outro em relação a isso. Daquilo que é apenas imediato. Daquilo que se reduz. Sempre que se tenta reduzi-lo a alguma coisa, Deus escapa pelas mãos. Porque Ele é sempre mais. Vou me encaminhar para o fim. Muitos insistem em querer colocar Deus no círculo dessas palavras. Porém, Ele mesmo é maior que a palavra. É maior que o próprio silêncio. É maior que a figura. E o sinal que aquela criança, que lá no início eu descrevi, consegue elaborar. Olha para mim. Veja bem, lá na primeira eu tive que tirar o microfone aqui porque estava acabando a bateria bem no final da aula, então eu vou falar mais próximo aqui do computador, porque agora eu estou usando o áudio do meu notebook mesmo, tá? Lá no início da aula, eu falei sobre isso, lá na primeira parte dessas 3 partes que compõem o imaginário. A gente, quando vai falar de Deus, lá na introdução à teologia, a gente usa isso para explicar para o candidato a teólogo ali, né? O quê? Quando a gente vai falar de Deus, não existe um outro instrumental que não aquele já contingente, ou seja, da linguagem, do símbolo, muito do instrumental da filosofia é usado para fazer teologia, mas nós estamos falando do mistério usando o instrumental daquilo que é constatável. Na verdade, né, a filosofia é exatamente esse processo. Então o que é preciso fazer? Quando você chega no processo de educação da pessoa para a fé, para a espiritualidade, para a religião, você usa a imagem, a figura, o simbólico, você conduz ela até um ponto. Mas depois você precisa dizer para ela, agora você precisa ir além da figura. Porque Deus não é apenas aquela figura. Vai para além disso. Por analogia, por instrumento, eu usei isso para falar de Deus, para falar do mistério de Deus. E agora você precisa ser capaz de ir além, de ir para mais do que eu te disse. Então, é aqui que a gente chega na necessidade da formação do imaginário para o imaginário cristão. Tá? Então, para concluirmos, segue o texto. No entanto, nós precisamos de um conjunto de imagens para elaborá-lo. Quando imaginamos Deus de uma forma, mas entendemos que Ele é muito mais. Nós não reduzimos, mas aumentamos Deus. Quando ampliamos o nosso horizonte de entendimento. Sabemos que vai além daquela figura que foi usada. Porque se Deus é maior, tudo precisa ser aumentado. Os quilômetros parecem poucos. Não só o terreno da casa. Os anos parecem poucos. Não só o tempo da vida. A história parece ter acontecido ontem. Não há tanto tempo. Tanto que pode parecer inimaginável. Deus pode parecer inimaginável.
se você não usar aquilo que é imaginável para representar o que você quer dizer, o dizer do Deus de Jesus Cristo revelado, sobre o dado revelado, para aquelas pessoas que estão ali, principalmente na pastoral, na vida da comunidade, na vida da igreja, no ensinamento dos seus filhos, como eu, padre, devo ensinar os meus, né? Você, pai e mãe, tem que ensinar os seus. Por isso, a formação do imaginário precisa ser dada às pessoas para compreenderem que há muito mais do que imaginam existir. Pessoas que se relacionam mais entendem que o seu conhecimento é pequeno. Aqueles que viveram sempre no seu mundinho, quando viajam pela primeira vez, se assustam, porque não imaginavam que havia qualquer coisa além da linha que eles delimitaram sobre ser, sobre as coisas e sobre existir. Eu termino essa aula te oferecendo essa belíssima meditação de Robert P. Langlois.